Olá, este é o Correspondente Local, uma produção laboratorial dos alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Marina Santos. Eu sou Camila Zanardini e na edição de hoje você confere. Dia 1º de maio comemora-se o Dia do Trabalhador. Ouvir vinil volta à moda. O repórter Gabriel Miguel traz um comentário sobre a ação 293 que prevê a precarização do trabalho do artista. O acadêmico suspeito de matar Natália Jean aguarda julgamento em liberdade. Em anos de eleições, a reitoria da UEPG, alunos ainda enfrentam problemas com infraestrutura. Confira a entrevista com Marcelo Brunoski, candidato à reitoria. Confira agora no Correspondente Local. No dia 1º de maio de 1943, foi criada a CLT, que estabelecia a legislação trabalhista. Já em 2017, a reforma trabalhista foi aprovada, acabando com o impacto sindical. Confira mais na reportagem de Lucas Feld, Cícero Goitacás e Igor Vieira. Desde a reforma trabalhista, o Superior Tribunal Federal recebeu 18 ações diretas de inconstitucionalidade contra o fim do imposto sindical. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos conta que o fim do imposto compulsório era discutido pela CUT. A Central Única dos Trabalhadores, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos já tinha um acúmulo desde 2012, através do Fórum Nacional do Trabalho. Isso tem registro histórico dentro da relação do trabalho e que já tinha uma discussão de consenso com o fim do imposto sindical. O advogado de sindicatos e movimentos sociais explica o impasse jurídico com o fim do tributo. Como um todo, a reforma trouxe uma insegurança jurídica generalizada. Na questão do imposto, existem já posições de que essa norma não poderia ser aprovada por lei ordinária. A reforma trabalhista é uma lei ordinária, que devia ser aprovada por lei complementar. Existe uma insegurança que só vai ser resolvida no caso do imposto sindical, da contribuição sindical, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Ministério do Trabalho lançou uma nota técnica estabelecendo que, caso a decisão de uma Assembleia de Trabalhadores aceite a cobrança, ela deve ser feita sem autorização individual. Advogados de sindicatos do Brasil inteiro levantaram 126 decisões na Justiça favoráveis à cobrança. O presidente dos sindicatos dos trabalhadores do comércio afirma que, caso empresas não descontem o tributo, o sindicato irá à Justiça. Que nós, a partir de 1º de maio, ou do dia 2 de maio, vamos começar a receber o relatório das empresas que contribuíram com o imposto sindical e as que não contribuíram. As que não contribuíram, como nós temos a autorização da Assembleia, que foi feita em fevereiro, e esta Assembleia autorizou o desconto, nós vamos à Justiça cobrar dessas empresas que não descontaram o imposto sindical. A nova lei prevê que acordos de rescisão de contrato podem ser feitos direto entre empregador e empregado. Mauro vê a negociação como um retrocesso para os trabalhadores. Então, quando o trabalhador era demitido, necessariamente tinha que passar pelo sindicato, que o sindicato, tem o papel de estar defendendo o direito do trabalhador, ele fiscalizaria a rescisão do contrato de trabalho. Então, com a não obrigatoriedade de passar pelo sindicato, essa relação ficou direto entre o empregador e o trabalhador. Então, afastou o sindicato de fazer aquela defesa e a proteção do direito do trabalhador. Luiz explica as implicações da reforma na justiça trabalhista. Agora, o empregado pode ter que pagar o advogado do patrão caso perca a disputa judicial. Que atinge também o trabalhador. No caso dele perder parte dos pedidos que ele formula na petição inicial, ele vai ter que pagar honorários para o advogado do empregador. Hoje também existe uma morosidade maior, uma dificuldade maior na fase processual da execução, porque anteriormente da reforma existia a possibilidade do juiz ele próprio movimentar o processo. Agora, acordos coletivos têm força de lei. Os presidentes ressaltam a necessidade dos trabalhadores se organizarem entre seus iguais. Na região aqui de Campos Gerais de Ponta Grossa, nós conseguimos, em setembro do ano passado, chegar ao consenso e fechar as convenções coletivas. E todos os trabalhadores tiveram seus aumentos, com um índice maior que a inflação. Então, acho que é importante o trabalhador ter consciência de classe, participar das ações,
fazer a resistência à retirada do direito, não só do trabalhador, mas do cidadão também, e participar das lutas, né? Tendo consciência do seu papel enquanto trabalhador e enquanto cidadão também. No ano de 2018, alguns sindicatos entraram na justiça alegando inconstitucionalidade do fim do imposto sindical. O caso deve passar pelas instâncias da justiça brasileira. No dia 20 de abril foi comemorado o Dia do Vinil e com a volta desse objeto musical ao mercado, os nossos repórteres Lorena Panassolo e Rodrigo Charneski foram conferir as comemorações em Ponta Grossa. No último dia 20 de abril foi comemorado o Dia do Disco. Recentemente, vimos os vinis voltarem a tocar nas vitrolas, bom para os amantes e colecionadores do disco. Apesar da tecnologia, ainda há quem prefira o vinil. Eu prefiro o vinil, primeiramente, por conta da qualidade sonora. Porque toda vez que você coloca o disco de vinil para você ouvir, você consegue perceber que não tem toda aquela mixagem, todas aquelas aparelhagens que tem ou no MP3 player ou no CD mesmo, e até a própria questão da estética da capa, né? Porque ela é maior, assim, você consegue ver bem certinho como que é modulado o desenho, sem dizer que vem as letras, vem todo aquele encarte nas capas. Os discos de vinil foram muito importantes na construção da história do rádio, como conta um dos radialistas mais antigos da cidade de Ponta Grossa. E aquela época era uma dificuldade nos anos 70, porque trabalhava-se com 2 picapes, que eram 2 peças redondas, que funcionavam sobre um eixo, e que na parte de base tinham 2 motores, que ficavam trabalhando ininterruptamente. As posições, porque haviam discos de 45 rotações e de 78. Elas eram mudadas através de correias. E a dificuldade também era aliada a algo muito importante, sensibilidade. Muitas vezes nós recebíamos um disco de acetato onde vinham gravadas 5 ou 6 empresas que anunciavam publicidade. Então nós tínhamos que colocar agulha e ouvir assim o trilhar do som para não soltar a propaganda errada. Na época, empresas como João Vargas de Oliveira, F. Capilete, que era concessionária Chevrolet, a Copace, a agência Ford, empresas que hoje já não existem mais, eles anunciavam através de CDs, de LPs. Com discos raros, os preços chegam até R$1.000. Capa, selo, país e primeira prensagem são avaliados por colecionadores ao escolher o LP. Em 2013, a Procuradoria-Geral da República, junto à então ministra do STF, Carmen Lúcia, colocou em pauta a ação de descumprimento de Preceito Fundamental 183 e 293, que decide retirar o registro profissional dos artistas. Nesta semana, a pauta entrou em votação no STF. Para discutir essa situação, recebemos em nossos estúdios o comentarista Gabriel Miguel. Olá, Gabriel, Olá, tudo Marina, bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Gabriel, se aprovada a ação 293 da Procuradoria-Geral, ela vai incentivar mais a liberdade de expressão dos nossos artistas? Bem, então, para analisar o contexto da ação 293, antes de tudo é importante compreender o que significa a arte e a cultura no atual cenário político. Deve-se lembrar que o artista é um agente político e seu trabalho, seja na música, no teatro, no cinema, na pintura, é uma ferramenta de ativismo, de difusão de mensagens críticas. E para o governo não é conveniente uma classe profissional ocupando um espaço de voz para refletir junto ao público sobre suas ações impopulares que impulsionam a desigualdade. Muito menos é conveniente que a população tenha acesso a essa cultura crítica. Por isso, a grande campanha governista e de políticos e aliados da base para criminalizar ações culturais, acusando produtores do meio artístico de envolvimento partidário, incitação ao crime e ao abuso sexual. Essas medidas ultraconservadoras contra supostos atentados à moralidade do cidadão chegaram em níveis alarmantes, onde policiais militares se acham no direito de prender e reprimir artistas e artesãos de rua, assim como projetos de lei que vetam essas atividades em vários municípios do país. Espaços de arte serem censurados após acusações de incitação à pedofilia e ideologia de gênero, como ocorreu no Espaço Cultural Santander, em Porto Alegre, e no MASP, em São Paulo, num curto espaço de tempo. E até mesmo a proposta de projeto de lei do deputado federal Fernando Francischini, que torna crime a nudez artística,
claramente um ataque ao direito básico à liberdade de expressão garantido pela Constituição. A relação de Temer com a cultura é grave, desde o começo de seu mandato ilegítimo, quando fechou temporariamente o Ministério da Cultura, que retornou apenas graças à conscientização dos artistas sobre a necessidade de se pensar em políticas públicas sobre a cultura, num cenário em que ela já se encontrava fragilizada. Em praticamente 2 anos do governo Temer, já passaram pela pasta 4 ministros, 2 por ano, o que indica essa negligência sobre o assunto. Enfim, para resumir, é importante ter em mente que utilizar a dita liberdade de expressão para retirar os direitos trabalhistas dos artistas e tirar deles seu posto profissional não é justificável. Muito pelo contrário, para se alcançar um espaço mais democrático de expressão, é preciso estudar, reconhecer e incentivar todas as diversas formas legítimas de manifestação cultural, sem negligência nem censura. Muito obrigada, Gabriel, por este teu comentário. Então, nós não conseguimos obter o resultado da votação antes do fechamento desta edição, mas você pode conferir mais informações em www.stf.jus.br. Neste ano de eleições para a reitoria, a UEPG ainda enfrenta problemas com a infraestrutura e segurança nos campus. Confira na reportagem especial de Amanda Santos, Fernanda Wolff e Jéssica Gradin. Esse ano acontecerá as eleições para a reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A chapa inscrita irá assumir a UEPG nos próximos 4 anos e terá que enfrentar os problemas deixados pelas antigas gestões. Mapeamos os principais problemas que a próxima gestão irá enfrentar, como segurança, estrutura, assistência estudantil e falta de autonomia universitária. A UEPG tem problemas de estrutura como segurança e iluminação, afetando os estudantes do campus, como contam alunos da universidade. É bem precária, porque a iluminação é pouco e a gente sempre tem que andar entre 3, 4 alunos junto, porque se você andar sozinho é perigoso. A pessoa que vai entrar agora na reitoria, acho que o que ela tem que focar no começo, e que eu ouço muita reclamação de estudantes, e que é uma coisa que o DCE está correndo atrás, é, por exemplo, a questão da segurança. A gente tem visto que está tendo muito problema ultimamente, tem vários BOs na Polícia Militar com relação a assalto e a ataques, e até coisas mais graves como estupro já aconteceram. Então, por exemplo, melhorar a iluminação à noite. Ainda mais a gente, por ser mulher, sofre mais o risco, né? Se andar 3, 4 mulheres também é perigoso, então tem que estar acompanhado com mais alguém. Em maio do ano passado, o peruano e estudante de pós-graduação em odontologia da UEPG, Érico Navarro, foi baleado no campus de Uvaranas durante uma tentativa de assalto. Após protestos de alunos, a atual reitoria afirmou que havia projetos em melhoria na iluminação do campus e o governo do estado anunciou o programa Caminho Seguro. De acordo com o Sintespo, não houve avanço na segurança do campus e nenhum efeito de proteção da comunidade universitária. Estamos indo para a Casa do Estudante e aqui, como é possível ver, é um trajeto longo que não tem nenhuma iluminação. Outra questão é com a assistência estudantil. Inaugurado o ano passado, a Casa do Estudante conta com 8 apartamentos para 2 pessoas cada, mas hoje não tem esse número de pessoas. São 4 casas que não podem ser usadas por questões assim de falta de organização mesmo, né? E da UEPG, sei lá, de ter cuidado mais e não ter deixado chegar a esse nível que chegou. E atualmente moram, acho que 10 pessoas aqui na Casa do Estudante, e daí foi construída a Casa Nova, que foi inaugurada há alguns meses, né? Foi ano passado, e então estamos morando aqui até. Até o ano de 2016, a casa pertencia ao município. Por falta de cuidados, a casa foi interditada em 2017, quando a UEPG teve posse novamente e construíram a atual casa. Milton Ofilo conta que a casa ainda é um lugar perigoso e explica seu funcionamento. Nós interditamos os 2 blocos, o bloco masculino e feminino antigo, que não tem condição de moradia. Foi feito um bloco novo com 8 quartos, cada quarto com 2 moradores. O que se mostrou difícil, porque a gente tentou colocar 2 moradores em cada quarto e dá conflito, sabe? Um quer dormir, outro quer estudar, outro quer escutar televisão, outro quer estudar. Então, hoje nós estamos com 8 quartos e 8 moradores, entre meninas e rapazes. Érico Ribas expõe o posicionamento do Sindicato dos Docentes da Universidade.
O sistema Mata 4, o pessoal está discutindo essa questão, sabe que é um sistema de controle de folha de pagamento, mas que gera um processo hierárquico no sentido da gerência desse sistema de folha de pagamento, de controle de folha de pagamento. E esse tipo de sistema, que é um software comprado, né, um software espanhol, ele pode acabar acarretando um controle das ações da própria comunidade universitária. E isso restringe a perspectiva da autonomia universitária, que é um princípio constitucional. Nessa eleição são 2 chapas inscritas. Uma delas é de Miguel Sanches Neto, que disputa pela 2ª vez a reitoria, com o Everson Augusto Krum como vice. A segunda chapa inscrita é composta por Marcelo Engel Brunoski como pró-reitor e Almir Nabosny como vice. As eleições para a reitoria serão nos dias 15 e 17 de maio de 2018. Hoje iniciamos a série de entrevistas com os candidatos à reitoria da UEPG e o nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Brunoski. Olá, professor, Olá. Tudo bem? Tudo. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Então, o senhor terá 5 minutos para responder as nossas questões. Vamos às perguntas, então. Professor, no cenário atual de desmonte das universidades públicas e com a diminuição também das verbas de custeio da UEPG em mais de 50%, qual será a sua estratégia de gestão para solucionar esses cortes de verbas? A universidade foi perdendo a relação com a sociedade nos últimos anos e essa sociedade que recebe, absorve vários dos nossos resultados, investimentos, não só com a formação de mão de obra, mas com uma série de projetos de pesquisa e extensão, deixou de participar ativamente da universidade como uma instituição, como um projeto de patrimônio público que é dessa cidade. Então, o nosso modo de resolver, obviamente, não vai ser uma solução de curto prazo, isso é uma solução de longo prazo, que é reempoderar a universidade a partir das relações com a sociedade. Uma sociedade civil que efetivamente precisa da universidade como uma forma de desenvolvimento social, humano, tecnológico. Tá certo. Professor, infelizmente a UEPG ela tem passado por uma onda de violências, né? Em ambos os campos. Wesley Navarro, assédio a alunas no campus central, assassinato a Natália Din, assaltos e entre outros. Fica claro que muitos desses problemas seriam evitados com mais segurança na UEPG, como foram titulados um de muitos dos protestos que tiveram aqui dentro do campus. A livre circulação da população, que não é acadêmica, nos espaços da universidade, a iluminação e a vigilância também. Como reverter esse descaso com a segurança dos acadêmicos e docentes da UEPG? Primeiro a gente tem que entender e lamentar, infelizmente, essas ações, essas situações muito infelizes que têm acontecido dentro da universidade ou relacionado com a universidade. A universidade não tem nenhuma política de enfrentamento destas ações violentas, nem tampouco uma política de diminuição da vulnerabilidade dos usuários do campus. A partir do nosso projeto de chapa, né, o EPG Transformar é Preciso, tem claro a necessidade de estabelecer políticas institucionais contra ou antecipando e contra essas ações violentas. A gente está com um problema sério e vai estabelecer políticas dentro nessa direção. Uma delas é criar uma comissão, a gente já tem até nome para essa comissão, uma comissão independente da reitoria, chamada uma comissão da cultura, uma comissão da cultura contra a violência, a cultura da paz, comissão da cultura da paz. Essa comissão vai ser responsável por integrar os vários núcleos que já existem na universidade, o Núcleo Maria da Penha e outras ações a respeito, que têm gerado debates e informações a respeito de minorias, de relações de gênero, de LGBT, enfim. E aí essa comissão, pela cultura da paz, vai integrar e constituir ações de antecipação dessas situações de violência. Me permito usar um tempo maior para responder essa questão, porque ela nos é muito cara. Em relação aos usuários do campus, principalmente do campus Ivaranas, a gente vai estabelecer algumas políticas de curto e longo prazo. A primeira já está em curso lá, que é uma iluminação mais dedicada em alguns corredores. A gente vai implantar um sistema de transporte público gratuito dentro do campus para diminuir a vulnerabilidade e a exposição dos nossos estudantes, dos nossos usuários dentro da estrutura do campus e também otimizando
a integração, né, dos vários blocos. O campus de Ubaranas foi constituído para um transporte automotivo e não de pedestres, então até a gente implantar o sistema de rota segura, né, que vai demandar um pouco mais de tempo, a gente vai introduzir um sistema de transporte público interno para ligar a casa do estudante, RU, do colégio agrícola, passando pelos vários campos, otimizando o tempo dos estudantes entre uma aula e outra. E isso a curto prazo. E a longo prazo a gente vai estruturar uma política de integração com a comunidade do entorno. Nenhuma universidade do país produziu segurança se fechando. Ela produz segurança integrando-se com o entorno através de políticas esportivas, culturais, atividades de lazer, enfim. A gente vai, então, ter muita atenção sobre essas duas estratégias de intervenção. E a gente vai aplicar isso a partir do dia 1º de setembro. Professor, o senhor gostaria de fazer algumas considerações? Agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu fico muito feliz de estar nessa condição de candidato a reitor, participando desse diálogo e contribuindo com o curso de jornalismo, que, enfim, é o nosso lugar de atuação profissional. Muito obrigada, professor. 20 dias após a morte de Natália Din, um professor da UEPG do Departamento de Educação Física divulgou em suas redes sociais, na última quarta-feira, dia 25, um vídeo agredindo uma mulher e ameaçando outra pessoa. Após a repercussão do caso, este vídeo foi apagado de sua conta, mas algumas pessoas o salvaram em seus celulares. Os alunos da UEPG se mobilizaram e encaminharam à ouvidoria um documento pedindo o afastamento do professor. Em resposta, a reitoria informou que enviaria o pedido ao departamento jurídico. O professor não possui contrato efetivo e sim como colaborador do departamento. Segundo informações divulgadas no Jornal da Manhã, a vítima procurou a Delegacia da Mulher logo em seguida da divulgação das imagens e registrou um boletim de ocorrência a respeito de sua exposição. A vítima também disse à polícia que o vídeo teria sido gravado em janeiro deste mesmo ano e que na época não foi registrado o boletim de ocorrência. Segundo a amostra de dados do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Anexos, em 2016, 97% das vítimas de violência doméstica são mulheres. Em nota de repúdio sobre este caso, o DCE divulgou que fará uma aula aberta dia 24 de maio para tratar o tema violência contra a mulher. O correspondente local lamenta esta violência e repudia qualquer tipo de manifestação machista. Esse foi o correspondente local. Confira as próximas notícias no portal Periódico, no periódico.jor.br.